Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, nesse terceiro bloco, que eu costumo chamar de o bloco mais teimoso do programa Gazeta Entrevista. Teimoso por quê? Porque, sobretudo, nesse terceiro bloco, nós tratamos de questões relacionadas às expressões artísticas, e culturais. Não gosto de usar o termo cultural porque nós entendemos aqui do Gazeta Entrevista que essa ideia da cultura, ela é muito mais ampla do que as expressões artísticas, A cultura é tudo. Tudo cabe dentro do guarda-chuva da cultura, inclusive a política, inclusive a sociologia, tudo cabe ali debaixo desse guarda-chuva. Então, por isso que eu faço essa distinção. Mas a conversa agora é sobre teatro e poucas pessoas podem falar sobre esse assunto com tanta autoridade quanto o historiador e, diria, dramaturgo Lenine Alencar, presidente da Federação de Teatro do Acre, a FETAC. Ô Lenine, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde a todos os telespectadores da Gazeta. É um prazer estar aqui nesse nosso bate-papo sempre, Nesse espaço que sempre abre para a gente quando a gente traz novidades. Pois é, a novidade boa é que tem uma agenda nova. A Federação de Teatro do Acre parece que está aproveitando esse momento de relativa tranquilidade aí nos números da Covid para tentar dar uma repaginada na programação e na agenda. O que você destacaria, o Lenine, para a gente? Exatamente. A gente começou aquele mês de março, que a gente fez uma primeira semana do teatro, que é quando a gente comemora o Dia Mundial do Teatro, e foi uma programação totalmente online, Foi totalmente via Facebook, YouTube, e agora a gente está retomando uma atividade presencial, se aproximando das pessoas, porque você sabe, esses quase 2 anos de pandemia, se para alguns setores foi um problema, foi um prejuízo muito grande, para a área da cultura, do teatro, do audiovisual, o prejuízo foi altíssimo, porque a gente perdeu esse contato direto com o público. E aí agora a gente tem que retomar tudo isso, porque esse trabalho de formação de plateia é um trabalho árduo, é um trabalho continuado que a gente tem que fazer. E aí a gente está vindo com uma programação aí que envolve a apresentação de espetáculos, vai ter também apresentações online e vai ter o lançamento da revista da FETAC, que é uma publicação que a gente fez que narra a trajetória da FETAC nos últimos 40 e tantos anos aí de história da Federação de Teatro, nessa articulação do movimento teatral, tanto no campo da política cultural, na proposta de construção de políticas públicas, está tudo lá naquela revista, também como a trajetória dos grupos e suas atividades, a partir da fala das próprias pessoas que viveram isso. Então, o primeiro dia de programação vai ser o lançamento da revista lá na Livraria Paim, repleto de uma programação cultural que envolve não só o teatro, mas outras linguagens, como a música, a dança, as artes visuais. Ô Lenine, então deixa eu aproveitar, porque isso aí, esse lançamento dessa revista, eu acho que a revista faz justiça, e dar voz a quem efetivamente contribuiu para o teatro acreano. Fala pra gente a respeito dessa data lá na Livraria Paim. E o horário também, por favor. A data vai ser no dia 16, às 18 horas. O público é limitado, porque a gente vai trabalhar toda a programação da Semana do Teatro com todos os cuidados sanitários, de distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool gel, medição de temperatura. Então, as pessoas precisam, para poder ter acesso a isso, precisam entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato diretamente comigo no celular, 999811446, e aí a gente tenta ver a possibilidade da pessoa ter acesso, porque tem um grupo grande de convidados, de pessoas que vão participar, principalmente tem o pessoal dos grupos de teatro que não podem ficar de fora desse momento, tem o pessoal da área da cultura, da gestão cultural, que também a gente conta com a presença deles e que a gente está convidando já está fazendo o convite presencial com eles, levando o ofício, convidando carta convite, e a imprensa. Então, quer dizer, se a gente termina não conseguindo ter espaço para todo mundo. Ô Lenine, esse momento vai ser também transmitido, pelo Facebook da FETAC. Eu queria que você repetisse o seu telefone, é o 99981 1446. 1446. Quem quiser
já separar garantir o seu espaço lá no lançamento da revista, na Livraria Paim, que vai acontecer dia 16 de agosto, às 6 da noite, lá na Livraria Paim, 99981 1486. 1446, 99981 1446. Nós colocamos aqui o contato para quem quiser reservar o espaço. Ô Lenine, você tratou de uma situação aí a respeito da retomada das ações da FETAC e como é que isso está no interior do estado também, que tem um trabalho importante, o teatro tem um trabalho importante no interior. A Federação de Teatro sempre buscou, né, desenvolver projetos que envolvem a questão do interior, isso seja numa parceria com a gestão pública ou de iniciativa da própria federação. Né? A gente sabe porque os grupos, eles têm muito assim, os grupos de teatro, eles mantêm uma atividade por um tempo continuada e depois eles paralisam a atividade e a gente perde, às vezes, o contato. Então, a gente tem que estar sempre estimulando isso. Em novembro, a FETAC vai estar desenvolvendo, e fora que os grupos de teatro, por exemplo, o grupo GPT, a companhia Vice-Versa, o Vivarte, eu acho que já andou pelo interior, então, e a FETAC vão estar desenvolvendo alguns projetos piloto, tanto na área de formação, quanto na área de realização de eventos. Então, a FETAC vai realizar a mostra Juruá do FETAC em Cena. Então, vai fazer o FETAC em Cena lá em Cruzeiro do Sul. Vai levar 8 a 10 grupos de teatro daqui de Rio Branco, fora outros que venham a se somar a isso, que não estão ligados diretamente à federação, mas os grupos do Juruá que possam integrar a programação que vai acontecer em novembro lá em Cruzeiro do Sul. Lenine, eu não posso deixar de falar a respeito do papel dessa revista que vocês vão lançar e relacionar isso com o que você tratou logo no início a respeito da peleja de vocês em novamente formar público. Eu me lembro aqui relatos de amigos da área de teatro que lembram, não com saudosismo, viu? A questão não é ficar enaltecendo o passado, a discussão não é essa. Mas é inegável que, por exemplo, aqui no Sesc, no Teatro de Arena do Sesc, nos anos 80, já teve situações de uma peça ficar 6, 7, 8 meses em cartaz e com casa lotada o tempo inteiro, o Lenine. Será que isso é possível ter uma esperança de retomar esse cenário? A luta da questão das atividades presenciais, que ela é muito importante na formação do ser humano, tanto na questão da formação crítica do ser humano, quanto na questão da formação do conhecimento cultural, das relações humanas e tudo mais, o teatro ele tem um papel fundamental. Mas a gente agora, hoje em dia, tem um processo desafiador muito grande, que é as novas tecnologias, né? Hoje em dia, a gente percebe que para as mães, para os pais, é mais cômodo deixar o menino passar o dia inteiro num tablet ou num celular, entendeu? Jogando e entra pela noite, então ele perde toda essa relação do vínculo com as tradições, com a história oral, com a vida social e com a sociabilização dessa criança. E aí torna essa criança uma criança estranha ao mundo. E ela vai virar um adulto também estranho ao mundo, porque ela não passa e não vive essas coisas. E aí, por isso que hoje em dia é muito difícil a gente manter, como a gente mantinha aquelas temporadas no teatro, por exemplo, Navalha na Carne do GPT, que foi um espetáculo que eu atuei, e a gente caramba, bicho, a gente ficou meses e meses, casa lotada, sabe? Apresentando no Teatro de Arena do Sesc, e isso a gente não vê mais. O grupo consegue fazer uma temporada de um mês, aí depois ele tem que dar um tempo, aí fazer projeto, dar uma circulada, voltar, fazer mais uma temporada para ver, e sempre com um público muito escasso. Formação de plateia anda muito difícil, né? E aí precisa de um conjunto social, que eu sei que isso é possível. A gente sabe pelas experiências que a gente vive, a gente tem visitado escolas com nossos projetos, a gente chega na escola, a gente é recebido, sabe, pela garotada, pelos professores, por todo mundo, por alguma coisa que não está acontecendo nas escolas.
né? A educação e a cultura precisam se entrelaçar. Exatamente. Essa questão, porque é um caminho que a gente tem, é o espaço da escola para a formação de público. Ô Lenine, você foi cirúrgico agora. A gente tem que trabalhar com a lógica da medicina chinesa, né? De atuar em áreas, em pontos específicos, estratégicos. E nesse aspecto, não há ambiente melhor para essa tua militância e de tantos outros que te acompanham do que as escolas. Se trata de formação de público, é preciso colocar isso numa rotina ali para o ambiente acadêmico nas escolas. Lenine, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Gazeta Entrevista, viu? Obrigado aí à TV Gazeta, entendeu, pelo convite. Obrigado a você. Estamos sempre juntos. Eu queria convidar as pessoas, visitem o Facebook da FETAC, que lá vai estar toda a programação, vai ter os contatos, porque as apresentações são agendadas, não pode chegar lá na porta do teatro e achar que vai entrar, porque tudo por uma questão de segurança das pessoas, dos atores, dos artistas, e a segurança principalmente da nossa comunidade, né, da população e do nosso público. Então, só lá vai ter o telefone, a pessoa faz o contato, diz assim, eu quero agendar na apresentação tal. Se correr antes, consegue garantir o seu lugar na plateia, porque o decreto ele determina 50%, mas nós vamos trabalhar com um número inferior a 50%. Vamos trabalhar ali até 30%, 40% no máximo. Não vamos chegar aos 50%, porque a gente vai tentar garantir toda essa segurança das pessoas. Muito obrigado, Lenine, pela tua participação, e dessa forma nós encerramos o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.